Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, tem corinhos e tem corinhos, tem letras e tem letras. Tem alguns corinhos, irmãos, que a gente continuava a cantar. E eu vou confessar um segredo aos irmãos. Às vezes até no ensaio, irmãos. Às vezes tem alguns corinhos que nós começamos a ensaiar e às vezes o poder de Deus cai, irmãos. Amém. Deus é bom. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho que Marcos escreveu, capítulo 10, versículos 17 até ao versículo 22. Eu confio que a igreja conhece bem esta passagem. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17 até ao versículo 22. Os irmãos encontraram? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. E continuou o Senhor Jesus respondendo: Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe replicou, ou respondeu, se os irmãos preferirem: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Versículo 22 para encerrar a leitura. Mas ele, aquele moço que ouviu aquelas palavras do Senhor Jesus, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós continuamos na Tua presença, Pai. Senhor, sabemos, Pai, que verdadeiramente nós nunca saímos dela, Senhor. Pois até o salmista disse: Para onde? Para onde irei eu? Pois o Senhor está em todo lugar, Pai. Ainda assim, Senhor, este tempo nós temos tirado para estar aqui, Senhor, como igreja, Pai, como corpo, Senhor, como congregação, Senhor, cultuando o Teu nome, Senhor, louvando o Teu nome, adorando o Teu nome, Senhor, porque somente Tu és digno, Senhor, do nosso melhor louvor, da nossa melhor adoração. Somente Tu és digno, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos, Senhor, já ter cantado para Ti, Senhor. Senhor, e já podemos sentir o Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, eu tenho a certeza, Pai, que Tu já tens falado com cada coração, Senhor. Ainda assim, Senhor, é chegado o tempo, Senhor, de partilharmos um pouco da Tua palavra, Senhor. Senhor, é o Teu povo, Senhor, não é um povo qualquer, Senhor. É povo pelo qual o Teu Filho morreu naquela cruz, Senhor. É povo que é possessão do Senhor. E é povo, Senhor, que veio aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Não a minha voz, Senhor. Não as minhas ideias, não as minhas palavras, mas a Tua palavra, Senhor. Pai, que eu seja tão somente, Senhor, um instrumento, Senhor, que o Senhor usa nas Tuas mãos, Pai. Fala através de mim, Senhor. Pai, eu oro para que possa, Senhor, haver no nosso meio uma atitude de paz, de tranquilidade, de quietude, Senhor. Para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ter a plena liberdade, Senhor, de trabalhar no nosso meio, Senhor, e de acordo com a Tua palavra, Senhor. Senhor, mudar os nossos corações, Pai. Senhor, temos orado, Senhor, e sabemos, Pai, que o problema é o nosso coração, e verdadeiramente é, Senhor. O problema é o nosso coração, Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, começa por mim, Senhor. Os outros eu não posso entregar. Cada um pode entregar o seu, Senhor. Começa por mim, Senhor. Muda o meu coração, Senhor. Aquilo que não Te agrada, Senhor, tira, Pai. E no lugar daquilo, Senhor, que não Te agrada, Pai, que possa aparecer o fruto do Teu Espírito Santo, Senhor.
Pois se tu habitas em nós, Senhor, necessariamente o fruto desse Espírito tem que aparecer, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, é um privilégio poder partilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Obrigado ao pastor Gilson pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, irmãos. Eu sempre digo isto, irmãos, não para encher tempo, mas para que os irmãos tenham plena convicção de que, independentemente, irmãos, de quantas vezes nós subirmos aqui estes 2 ou 3 ou 4 degraus, irmãos, quem tem o temor do Senhor entende que é uma grande responsabilidade, irmãos, que não pode ser tomada de ânimo leve. Como eu disse, é o povo do Senhor. É povo de exclusividade do Senhor. Amém? E esta é a palavra do Senhor. Então, irmãos, é algo que eu agradeço e ao mesmo tempo tomo com o necessário peso, irmãos, porque eu entendo a responsabilidade. Entretanto, irmãos, quando o pastor Gilson indicou que eu trouxesse a palavra, eu busquei da parte do Senhor algo para partilhar com a congregação. E Deus pôs na minha mente, irmãos, este episódio tão conhecido da igreja, que é, se vocês virem nas vossas Bíblias, em quase todas as Bíblias tem o título O Jovem Rico ou O Moço Rico, dependendo da tradução. E eu tenho a certeza, irmãos, que talvez, salvo uma rara exceção, todos vocês já ouviram acerca desta passagem. Todos nós já ouvimos 2 ou 3 ou 4 ou até mais pregações acerca do moço rico, do jovem rico. Então, quem sabe, irmãos, eu não estarei a dizer nada de novo, nada que os irmãos nunca tenham ouvido. Mas eu também tenho a certeza que se Deus pôs esta palavra no meu coração, eu também tenho a certeza que alguém no nosso meio precisa de ouvir alguma coisa que está aqui escrito. Irmãos, enquanto eu estiver a falar acerca desta passagem, eu gostava, irmãos, que no lugar das finanças daquele moço, irmãos, no lugar que as finanças ocupavam para aquele moço, eu gostava que o irmão substituísse. Porque normalmente, irmãos, às vezes nós falamos nesta passagem e tal, e vai mais voltada para o lado do dinheiro e tal, para o lado das finanças, e tem aquele crente que é mais favorecido financeiramente, que acha que todos os ricos são pecadores. Toda a gente gosta de ouvir esta palavra e tal, mais voltada para o rico e tal, e dá glória a Deus quando fala do rico e tal. Mas nesta noite, irmão, substitua no lugar da riqueza, substitua aquela área da sua vida que, ainda que o Senhor Jesus já lhe tenha dito o que fazer com ela, você recusa a fazer o que o mestre manda. E você tem uma reação muito semelhante à que o moço teve, que é depois de ouvir aquilo que o Senhor Jesus disse, e nós vamos falar mais daqui a pouco, você volta às costas e volta à sua velha vida. E aquela coisinha, que no caso do moço era a riqueza, o amor que ele tinha à riqueza, no seu caso é uma outra coisa. Que o mestre diz o que fazer com essa coisa e você se entristece talvez com aquilo que o mestre diz, mas ainda assim volta às costas e segue vivendo a sua vida com aquela coisa dominando sobre você. Então, irmão, eu não vou estar a falar acerca de finanças. E se eu às vezes porventura mencionar finanças, você automaticamente na sua mente substitui orgulho. Quando eu disser finanças, você na sua mente substitui por mentira. Quando eu disser finanças, você substitui por adultério. Quando eu disser finanças, você substitui desobediência. E assim sucessivamente, irmão. Então, o título desta parábola, irmãos, da parábola não, da minha mensagem não vai ser o jovem rico. Mas o título que Deus deu para eu pôr neste breve pensamento é: isso não, Senhor. Isso não, Senhor. E quando eu estava a organizar aqui os meus pensamentos, eu pensei assim: quando eu disser o título da parábola, eu vou pedir à congregação para se voltar cada um para o seu irmão e dizer: isso não, Senhor. Mas depois achei por bem não fazer isso. Achei por bem não fazer isso, irmãos, porque ainda que o irmão dê um sorriso, olhando para o seu irmão e quem sabe repetindo esta frase, irmãos, eu espero que este título fique bem gravado na sua mente.
porque é exatamente isso que nós fazemos dia sim, dia também, em relação a Deus, a coisas que o Senhor Jesus pede que nós mudemos. Nós dizemos, isso não, Senhor. Foi precisamente isso que o jovem rico disse. Por outras palavras, nós vamos ver daqui a pouquinho. Por outras palavras, ele disse, isso não, Senhor. E voltou as costas e foi para a casa dele. Começando no versículo 17, irmãos, diz que o Senhor Jesus saiu, e se os irmãos depois saltarem para o final desta história, os irmãos vão ver que ele estava a caminho de Jerusalém. O Senhor Jesus saiu a caminho de Jerusalém. Eu tenho a certeza que o Senhor Jesus raramente viajava só. Raramente. Eu tenho a certeza que pelo menos os 12 estavam ali e quem sabe mais um montão de discípulos que andavam sempre atrás do Senhor Jesus. E isso é bom, irmãos. É bom. Eu imagino o Senhor Jesus como um homem simpático, um homem que atraía as multidões, até atraía as criancinhas. Se os irmãos lerem estes versículos aqui, vão ver que as criancinhas eram atraídas a ele. E enquanto eu estava a preparar esta mensagem, eu li algo que já tinha lido antes, que nunca me tinha percebido, que é o facto de dizer que o Senhor Jesus tomava as criancinhas. Alguém sabe completar? Dependendo da tradução, pode ser colo ou nos braços. As criancinhas corriam para o Senhor Jesus e ele as tomava nos braços e abençoava. Hoje tem muita gente que não quer pegar numa criança. Se fosse possível, até dava um chute na criança. Mas diz a Bíblia que o Senhor Jesus não só as atraía a ele, como ele as tomava nos braços e as abençoava. Mas isso é motivo para outra conversa. Ele estava a descer para Jerusalém. Inicia a sua viagem. E diz a Bíblia que não muito depois de ele ter iniciado a sua viagem, diz que vem um jovem que corre em direção a ele, diz que se ajoelha diante dele, no meio daqueles que estavam ali com o Senhor Jesus, caminhando por aquele caminho. Diz que o jovem corre em direção a Jesus, se ajoelha diante dele e diz assim para o Senhor Jesus, bom mestre, guarde esta palavra, bom mestre, e guarda a segunda parte também, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Sem querer adiantar muito, irmão, deixe-me fazer uma pergunta para ficar gravada na sua mente. Por que é que você acha que o moço perguntou ao Senhor Jesus o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Será que ele tinha certeza da vida eterna? Veja bem, se ele perguntou ao Senhor Jesus que hei de fazer para herdar a vida eterna, é porque ele esperava que dos lábios do Senhor Jesus iria sair a resposta que ele esperava, certo? Caso contrário, ele não teria feito a pergunta. Certo? Os irmãos concordam comigo? Ele corre e diz, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Automaticamente, irmãos, aquilo que nós deduzimos é o seguinte, ponto número 1, este moço não tem a certeza da vida eterna. Ponto número 2, ele espera que aquilo que o Senhor Jesus disser é a resposta à pergunta dele, certo? Nada mais natural. O Senhor Jesus no versículo 18 diz assim, antes de responder diretamente à pergunta dele, o Senhor Jesus diz assim, porque me chamaste de bom. Irmãos, eu gostava de ter umas 3 semanas para falar com os irmãos acerca desta resposta, desta primeira interrogação do Senhor Jesus. Porque me chamaste de bom. Eu não tenho 3 semanas, nem estou a pedir ao pastor Gilson 3 semanas. Mas deixe-me dizer muito rapidamente uma das razões por que o Senhor Jesus disse isso. Veja bem, irmão. Veja bem o que é que o Senhor Jesus disse. Porque me chamaste de bom. Ninguém há de bom a não ser Deus. Você vai ver daqui a pouquinho que pelo menos aos olhos dele próprio, aquele jovem se achava bom porque cumpria todos os mandamentos, principalmente aqueles que o Senhor Jesus enumerou. O jovem vai dizer, já faço tudo isso. Por outras palavras, eu sou bom. Irmão, bom, no último uso do termo, só Deus é bom. Só Deus é moralmente bom, irmãos. E a implicação do Senhor Jesus é a seguinte. Se ninguém há de bom a não ser Deus, quer dizer que todos os outros, em particular nós, somos o quê? Porque me chamas bom. Não há ninguém bom a não ser
Deus, a implicação é, só Deus é bom, nós, homens, somos o quê? Comparados com este Deus que é bom, no último uso da palavra, independentemente do número de mandamentos que você cumpre, ainda assim você é mau. O versículo 19, o Senhor Jesus, depois desta primeira introdução, porque me chamas bom, e depois só, não há ninguém bom a não ser Deus, o Senhor Jesus depois parte para o versículo 19 e diz assim, respondendo à segunda parte da pergunta, os irmãos lembram-se, a primeira coisa que o jovem fez foi dizer, bom mestre, e depois a segunda parte foi, o que hei de fazer para me salvar? Então o Senhor Jesus no versículo 18, responde à primeira parte, e no versículo 19 vai responder à segunda parte. E o Senhor Jesus diz assim, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E qualquer estudante da Bíblia sabe que esta é somente uma parte de todos os mandamentos, certo? Se os irmãos contaram, só tem 6, faltam 4. Eu não sei os irmãos, eu sei que aqueles que me conhecem sabem que quando eu leio as Escrituras, principalmente quando eu estou a estudar, é quase impossível para mim, irmãos, não imaginar um filme, na minha cabeça fazer um filme daquilo que está ali a acontecer. E eu não sei se os irmãos concordam comigo ou não, mas eu quase posso ver o Senhor Jesus, quando Ele diz sabes os mandamentos, quase que eu posso ver o Senhor Jesus dizendo sabes os mandamentos de uma forma, tipo, quase que olhando para o chão, tipo, sabes os mandamentos. Não sei se os irmãos têm essa mesma sensação, mas reparem que o Senhor Jesus não fez uma pergunta, o Senhor Jesus não perguntou, sabes os mandamentos? Não. O Senhor, aquela frase tipo, sabes os mandamentos. Irmão, entenda que o Senhor Jesus estava a tentar chegar a algo muito mais profundo. Muito mais profundo do que aquele jovem pensava, irmão. Esta primeira parte da resposta do Senhor Jesus não é a resposta que o moço estava à espera, nem era a resposta que ele precisava de ouvir. Mas quem sabe ainda assim precisava ser dada. Seria a primeira pincelada, se os irmãos quiserem assim. Sabes os mandamentos. E depois o Senhor Jesus enumera 6 deles. Se os irmãos tiverem alguma curiosidade, os irmãos vão ver que ele fala do 6, 7, 8, 9 e 10 e volta ao 5, não fala dos primeiros 4. Quem sabe o motivo porque o Senhor Jesus não fala desses primeiros 4 seria tema para outra conversa. Mas o Senhor Jesus enumera estes 6. E depois aquele jovem, irmãos, tem a coragem de dizer algo que raramente aparece nas Escrituras. Mas ainda assim ele tem coragem de dizer. Quando o Senhor Jesus acaba de enumerar estes 6 mandamentos, eu sei que os irmãos sabem a resposta. Mas alguém sabe o que é que aquele jovem disse? O Senhor Jesus disse, sabes os mandamentos, e lista esses 6. Creio eu, que ainda o Senhor Jesus não tinha acabado de listar o 6º, já estava o jovem de mão no ar a interromper a frase do Senhor Jesus e a dizer, mestre, tudo isso tenho cumprido desde a minha mocidade. E aqui, irmãos, a razão porque eu apressei um pouquinho é que eu gostaria de um pouco mais de tempo para ficar nestes últimos 2 versículos. Irmão, imagine a cena, se você puder. Imagine a cena. O Senhor Jesus vai lá num caminho de terra batida. Pedra para aqui, pedra para ali. Okay? Naquela altura, não sei se os irmãos sabem, mas ninguém tinha aquelas botas com esponja que são feitas para os irmãos poderem caminhar confortavelmente. Era aquela sandalinha de dedo, okay? Pé rachado, aquela unha no dedão grandão. Você imagina aquele grupo de homens indo pelo caminho de terra ali. De repente vem um jovem que corre, se
ajoelha aos pés do Senhor, existe aquele diálogo ali, o Senhor Jesus disse, olha, tu sabes os mandamentos, olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, por aí vai. Ainda o Senhor Jesus não tinha acabado o sexto. Já o moço, quem sabe, primeiro se ajoelhou, mas naquela altura já estava de pé, e diz, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Eu não sei, mas a primeira coisa que eu imagino, irmãos, é um certo sorriso no rosto dos apóstolos, porque já sabiam que o Senhor Jesus ia dar uma castada ali no moço. Irmão, mas antes de nós irmos à resposta do Senhor Jesus, irmão, eu gostava que os irmãos entendessem o seguinte. Independentemente de ser verdade ou não, se ele guardava os mandamentos desde a mocidade dele, veja bem, nós vamos ver no versículo 21, nós vamos ver que o Senhor Jesus não repreendeu em relação à guarda dos mandamentos. Os irmãos concordam? O Senhor Jesus não disse, mentira, só guardaste 5, falta 1. O Senhor Jesus não disse nada disso. O Senhor Jesus não fez correção nenhuma em relação ao que ele disse, em relação a guardar aqueles mandamentos desde a mocidade, certo? Mas antes de nós chegarmos aí, vamos puxar o CD um pouquinho atrás. Eu gostava que os irmãos imaginassem aquele moço, o que ia na mente daquele moço. Porque ele foi pronto a responder ao Senhor Jesus, mestre, tudo isso que tu disseste, eu tenho guardado e não é desde ontem. Não é há 2 dias. Não é uma semana, não é há um mês. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha, dependendo da tradução, meninice ou mocidade. Por outras palavras, mestre, já tem muito tempo, mestre, que eu observo todos esses mandamentos e mais outros que tu ias dizer e eu cortei a tua frase, tu não pudeste acabar. Esqueça agora, irmão, o facto de nós podermos questionar se ele guardava ou não guardava os mandamentos. Deixe isso agora de lado, ponha na prateleira lá em cima e depois pense em casa. Mas pense nisto que é mais importante. Aquele moço, desde a sua mocidade, cumpria os mandamentos. Ainda assim, sentia necessidade de correr aos pés do Senhor Jesus e lhe perguntar o que fazer para herdar a vida eterna. Deixe-me dizer de outra maneira. Pelo menos aos olhos dele, do moço, ele observava a lei, mas ainda assim não tinha certeza da vida eterna. É difícil porque nem um amém eu ouço. Mas não fique preocupado, porque eu não sou encorajado nem por améns nem por glórias. Eu vou dizer outra vez. Esqueça o questionar de se ele cumpria ou não cumpria os mandamentos. Esqueça isso. Põe na prateleira lá em cima e logo à noite, quando você bater a cabeça na almofada, pense se ele cumpria ou não cumpria. Deixe agora essa questão de lado. Ponha-se só no lugar do moço, que aos seus olhos, pelo menos, era zeloso da lei, mas ainda assim tinha um vazio tão grande. Algo faltava na vida dele, que ele sentiu necessidade de ir a correr por uma estrada de terra cheia de pedras em direção ao Senhor Jesus e perguntar, mestre, bom mestre, que preciso fazer para me salvar? Deixe-me parafrasear esta pergunta. Mestre, eu tenho observado um montão de princípios, um montão de leis, mestre, mas ainda assim eu não sei se sou salvo ou não. Mestre, eu tenho observado mandamento atrás de mandamento, mestre, e ainda assim não sei se eu tenho a vida eterna. Bom mestre, que hei de fazer, porque aquilo que eu tenho feito não me dá aquela certeza de que sou salvo. Irmão, eu não sei se você sente o peso do que aquele moço disse. Eu não sei se você sente que aquilo que aquele moço disse
representa a realidade em que muitos de nós estamos. Que confundimos salvação, deixe-me pôr nestes termos, com religiosidade, com observação de leis e preceitos. Esqueça a questão se ele observava ou não. Na mente dele ele observava e ainda assim se sentia vazio e incerto se era ou não salvo. Eu atrever-me a dizer que ele sabia que não era salvo e foi por causa disso que foi correr aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, quantos de nós, irmãos, ficamos na superfície da observação de leis e preceitos e temos corações vazios e mentes que divagam e não têm a certeza de que são salvas? Quantos de nós, irmãos? Deixe-me pôr nestes termos, irmão. Fazer uma breve introdução ao versículo 22. Deixe-me pôr nestes termos. Perdão, irmãos, é o 21. Deixe-me pôr nestes termos. E entenda, irmão, entenda aquilo que eu lhe vou dizer, que eu não vou dizer nenhuma heresia. A observação de leis e preceitos, irmãos, é algo que alegra o coração de Deus. E eu entendo isso muito bem, irmão. Mas aquilo que Deus quer produzir em nós, irmãos, é um caráter que não precisa de lei nem mandamentos. A obediência a leis e preceitos é muito bom e é preciso que apareça na nossa vida também. Mas aquilo que Deus quer produzir em nós, irmãos, não é um coração, ou se você quiser uma mente, que, tenho que obedecer. Irmão, Deus está interessado em produzir em você o caráter de Cristo, que não precisa de mandamento nem preceito. Quando você tiver o caráter de Cristo, irmãos, eu vou lhe dar uma novidade, não precisa de mandamento, irmão. Quando o caráter de Cristo for completamente desenvolvido em você e em mim, acaba a lei, não precisa lei. Não precisa mandamento. Entenda, irmãos, que é isso que Deus quer de nós. Porque o caráter de Cristo está em nós, nós automaticamente, irmãos, até obedecemos à lei. Automaticamente. Nem precisa de ninguém andar lá. 10 manda-me, Êxodo 20. Tem mais 603. Nem precisa, irmãos. Entenda, eu não quero passar para aquela discussão de lei e graça. Mas era isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Um coração rendido aos pés do Senhor. Um coração que é dominado pelo Espírito Santo. E um coração, irmãos. Entenda, irmãos, entenda. Que desde o momento em que nós nos convertemos até o momento em que nós fomos glorificados, existe esta coisa chamada santificação. Todos os outros são instantâneos, justificação, tudo o resto é instantâneo, mas a santificação, irmãos. Tem gente que demora 40 anos, tem gente que passa 60 anos. O ladrão na cruz foi 2 horinhas. Tem gente que passa 80 anos neste processo de santificação. Entenda, regeneração, justificação, tudo isso é assim, glorificação, no abrir e fechar de olhos. Facinho. Agora, santificação, irmão, vai demorar a sua vida inteira. Entenda que eu entendo isso. Entenda que eu entendo isso. Mas o produto final, irmãos, em nós, é um caráter, irmãos, para o qual nem precisa de haver lei. Nem precisa de haver lei. Aquele moço, irmãos, chegou aos pés do Senhor Jesus. Eu sinceramente, irmãos, eu não sei qual era a resposta que ele esperava ouvir do Senhor Jesus. Eu entendo que ele pensava, não, o mestre vai-me dar a resposta para o meu vazio. Mas eu não sei o que é que ele pensava que ia ser essa resposta. Eu não sei se ele pensava que o mestre lhe ia dar mais um mandamento. Moço rico, tem aqui um mandamento mágico. Quem obedece a este mandamento tem a certeza da vida eterna. Não sei se ele pensava isso, sou eu a imaginar.
Tem aqui um mandamento secreto. Quem obedece a este mandamento tem a certeza da vida eterna. Eu não sei o que é que aquele moço pensava que o Senhor Jesus ia dizer. Talvez, quando o Senhor Jesus começou a listar mandamentos e tal, talvez o moço pensou, vai-me dar aqui a fórmula secreta. A fórmula secreta. Mais uma coisinha para eu fazer que me vai dar a certeza da vida eterna. O Senhor Jesus lista aqueles 6. O moço interrompe e diz, não, mestre. Tudo isso já observei desde a minha meninice. E ainda assim não tenho certeza da vida eterna. Irmãos, permitam-me eu parafrasear para a nossa realidade hoje em dia. E por que não dizer, mestre, se há pessoa que não falta ao culto, sou eu. Mestre, se há pessoa que chega antes do culto começar, sou eu. Mestre, se há pessoa que é fiel no dízimo até ao segundo centavo, sou eu. 1, 2, 3, ponto, 4, 5. Mestre, mas se há pessoa que é fiel nas atividades da igreja, sou eu. Os irmãos entendem? Mas o que passa lá no fundo do coração e no fundo daquela mente, e pode ficar descansado que eu não vou pedir a ninguém que levante a mão. Isso é entre você e Deus. Você tem a certeza da sua vida eterna? Você tem a certeza que se o Senhor Jesus, deixe-me usar uma linguagem mais descontraída, tirasse a ficha com o seu número esta noite, você tem a certeza que você estaria com Ele para todo o sempre? Ou esse ritual que você cumpre, esse zelo que você cumpre é meramente uma máscara para você tentar tapar e às vezes esquecer aquela voz que está lá no fundo que grita que você não tem certeza de nada? Você entende o que eu estou a dizer, irmão? Entenda que aquele moço cumpria os mandamentos não era porque ele amava a Deus. Aquele moço, irmão, não cumpria os mandamentos por causa do tamanho do amor que ele tinha por Deus. Aquele moço cumpria aqueles mandamentos porque era uma espécie de um band-aid sobre a ferida dele. Era algo que lhe dava algum alívio temporário, mas no outro dia à noite, para aquelas irmãs que são enfermeiras e tal, se eu disser alguma asneira, as irmãs perdoam. Okay? Totalmente falta de conhecimento do assunto. Mas você sabe aquela ferida? Irmão, toda a gente aqui já foi pequeno, toda a gente já andou de bicicleta, toda a gente já deu cabo do dedão e do joelho. Ok? Volte lá atrás, 20, 30, 40 anos. Ok? E lembre quando você punha penso atrás de penso no joelho e aquela ferida nunca mais passava. Irmão, o cumprir dos mandamentos para este moço e a nossa máscara de religiosidade hoje em dia é a mesma coisa que este penso. A ferida está lá. Ok? A gangrena está lá. Só põe um penso por cima. 24 horas depois tira o penso, a gangrena continua lá. Você não põe o penso porque gosta do penso. Vamos, se for um menino, até porque gosta dos bonequinhos e tal. Ninguém gosta do penso. Band-aid. Você põe o penso porque você não quer ver a ferida. A ferida enoja. A ferida faz-lhe nojo. Faz nojo aos que estão à sua volta. Olha aqui a minha ferida. Ninguém anda a mostrar a ferida. Mas o band-aid do bonequinho, olha aqui o meu band-aid. Mas ninguém vê a ferida, vê o band-aid. Olha aqui o meu band-aid. É do Mickey, Irmão, entenda que aquele moço cumpriu os mandamentos não era por causa do amor que ele tinha a Deus. Era porque durante algum tempo aquilo lhe dava um certo alívio. Lhe dava era um, se me permitirem, uma espécie de um narcótico, uma espécie de um analgésico.
Ele tomava aquilo e durante umas horas não estava consciente da sua realidade. Mas depois passava o efeito analgésico, irmãos, e aquela voz gritava lá de dentro, outra vez. E ele repetia outra vez o mesmo curativo. Eu nem vou arriscar um curativo, irmãos, senão os irmãos vão me chamar hereges. Eu já ia dizer, põe álcool na ferida. É o tratamento do pai. Quem é pai, álcool na ferida. Se for a mãe vai limpa e tal, e cotonete, e como é que é? Não é unguento, é ointment, e sopra e dá beijinho e tal. Não, pai é álcool, tá bom, vai correr. Mas os irmãos entendem aquilo que eu quero dizer. Quando o Senhor Jesus falou daqueles mandamentos, daqueles 6 mandamentos, o Senhor Jesus já sabia qual é a resposta do moço. Mas ainda assim ele mencionou, porque tem aqui alguma lição muito importante para as nossas vidas. E para a vida do moço também. O Senhor Jesus lista os 6 mandamentos. O moço praticamente interrompe e diz: Mestre, tudo isso eu tenho cumprido. E aquele grito cá do profundo da alma continua. No versículo 21, eu vou ler para os irmãos, porque já faz uns minutos que nós lermos, eu vou ler para vocês. Diz assim: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Só uma. Tu tens cumprido tanto mandamento. Uma coisa te falta. Nota, irmão. Nota a primeira coisa. O Senhor Jesus não questionou se ele observava ou não os mandamentos. O Senhor Jesus não disse: apanhei-te. Porque eu sei que tu só observaste 5. Ainda ontem à noite falhaste no 6. Gotcha. Note que o Senhor Jesus não foi por esse lado. Inclusive o Senhor Jesus até assumiu que o que ele disse era verdade. Porque ele disse: uma coisa só te falta. Se uma coisa só te falta, tudo o resto estava no lugar. Mas faltava uma coisa. Só uma coisa. E eu até imagino, irmãos, que durante uns milissegundos, na cabeça do moço, e talvez na face dele, começou a aparecer assim um ligeiro sorriso. Quase que começar a sorrir, porque ele ouviu o mestre dizer: só uma coisa. E ele pensou assim: bem, em coisas eu sou perito. Já cumpri tantas, mais uma também não vai pesar. Os irmãos entendem? Em coisas, isso é comigo mesmo. Já começou a sorrir. Uma coisa só ele. Uma coisa só eu posso. E o Senhor Jesus diz assim: vai, vende tudo quanto tens. E agora os irmãos, volta ao princípio lá da palavra. Quando eu falar de finanças, bens, os irmãos substituem por aquela coisa na vossa vida que tem o mesmo domínio sobre vós que a riqueza tinha sobre este moço. Amém? Eu sei que os irmãos entendem que dinheiro em si, irmãos, não tem poder moral nenhum. Nunca ninguém viu uma nota de 20 fazer alguma coisa errada. Algum de vocês viu? Você põe aqui uma nota de 20 e fica a olhar para ela, a ver se ela faz alguma coisa errada. Agora, você que é o agente que tem a nota de 20 no bolso, você pode usar essa nota de 20 para fazer bem ou para fazer mal. O dinheiro em si não decide, não toma decisão nenhuma. Veja o que o Senhor Jesus disse àquele moço: vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Veja bem, irmão. Não existe, irmão, não existe nenhum mandamento. Não existe o 11º, nem o 12º, nem o 13º mandamento da lei que diz: pega no teu dinheiro, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Não existe. Esse mandamento, irmão, não existe. Não existe. Entenda
Entenda aquilo que o Senhor Jesus quer dizer a este moço. O Senhor Jesus, por outras palavras, diz assim: olha moço, eu sei que perito em cumprir lei tu és, eu sei. Mas deixa-me mostrar-te algo. Deixa-me mostrar-te uma coisa tão pequenina que vai muito além da lei, se eu posso usar essas palavras. Tu tens procurado diligentemente coisas para tu fazeres, mas há uma coisa que tem poder sobre o teu coração. Vai e aquilo que tem poder sobre o teu coração, aquilo que realmente te dá conforto, aquilo que realmente alegra a tua alma, aquilo que tu recusas reconhecer que te domina, é isso que tu precisas de mudar. Por outras palavras ainda, moço, eu não te vou dar mais um mandamento. Não tenho um mandamento secreto, não tenho um mandamento mágico. Mas o teu coração, se os irmãos quiserem lembrar o mandamento número 1, os irmãos podem, que fala acerca de nós e não reconhecermos a Deus sobre todas as coisas. Esse era o grande problema daquele moço. Irmão, era fácil usar esta passagem e falar de finanças e tal, mas entenda, irmãos, que muitas vezes o nosso orgulho faz nas nossas vidas o que o dinheiro fazia na vida daquele moço. Que era o facto de que ele se recusava a reconhecer que o dinheiro era senhor do coração dele. Em vez disso, ele procurava um montão de band-aids. Mas havia uma coisa que era senhora do coração dele, que eram as finanças. De muitos de nós, irmãos, é o orgulho, por exemplo. Muitos de nós são tão orgulhosos, irmãos. Têm o coração tão duro, irmão. Não reconhece que erra, por exemplo. Não reconhece que erra, que é a definição de orgulho. Não reconhecer que erra, tem o coração tão duro, irmão. Que no fundo o orgulho é o Senhor do nosso coração. E procura band-aids. Procura band-aids para pôr por cima dessa ferida. Tem um coração duro, de pedra. Não cede, não verga. E procura band-aids para pôr em cima daquele orgulho. Band-aids. Estou em todos os cultos da igreja. Entenda que eu não estou a dizer que estar em todos os cultos da igreja é errado. Os irmãos entendem. Mas se você usa isso como um band-aid sobre uma ferida que você se recusa a tratar e a curar, saiba que você está numa situação igual à daquele moço, que cumpre todos os preceitos da lei, mas a sua alma tem um destino e não é ao lado do Salvador. Pode ser qualquer outra coisa, irmãos, que você quiser substituir aí. Pode ser alguma iniquidade que tem na sua vida. Pode ser mentira. Pode ser adultério. O irmão substitua aí. Pode ser desobediência a Deus em alguma área, alguma coisa que Deus disse para você fazer e você teimosamente recusa, teimosamente não faz aquilo que Deus disse para você fazer. Você sabe o que está escrito, mas ainda assim escolhe fazer o oposto. Desobediência. Eu não vou, os irmãos sabem, cada um tem um ditado em bom português que diz assim: cada um sabe de si. Eu sei de mim, você sabe de você. E o Espírito Santo, irmãos, que conhece as profundezas do nosso coração, sabe de todas as coisas. E eu sei que Ele traz à nossa mente aquelas áreas em que nós precisamos de trabalhar, que precisam ser mudadas. Sabe porquê que eu sei, irmão? Alguém sabe porquê que eu sei? Porque Ele faz comigo assim, irmão. Eu sei que Ele traz à sua mente aquilo que precisa ser mudado, porque Ele traz à minha mente aquilo em que eu preciso trabalhar. E eu sei aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Deixa-me fazer esta pergunta. Você acha que aquele moço não sabia que o amor
que ele tinha ao dinheiro era o problema dele? Você acha que ele não sabia? Na minha opinião, aquele moço sabia perfeitamente qual é que era o problema dele. E eu vou provar o meu ponto de vista daqui a um minutinho. A razão porque ele foi aos pés do Senhor Jesus e até ousou tratá-lo de bom mestre, é porque ele na realidade não procurava, aquele moço não estava à procura da cura da ferida. Aquele moço estava à procura de um penso que durasse mais tempo. Deixe-me dizer por outras palavras. O penso que aquele moço usava durava 24 horas. É chato, olha que coisa chata. De 24 em 24 horas tinha que ir fazer o curativo. Talvez o irmão já teve um acidente e o médico disse, olha, eu vou fazer aqui o curativo inicial, mas agora daqui para a frente durante 3 meses tu vais ter que ir todos os dias, de 24 em 24 horas vais ter que ir à enfermeira trocar o penso. Que chatice. Agora os irmãos podem levantar a mão. Alguém tem tempo para todos os dias ir ver a enfermeira para trocar o penso? Não. Qual é a primeira coisa que você pensa? Será que não existe um penso que dura uma semana? Oh, seu doutor, eu não tenho tempo para trocar o penso de 24 em 24 horas. Meu. Você não sabe, eu trabalho 27 horas por dia. Eu não tenho tempo. Se eu tiver que trocar o penso, eu prefiro um penso que dura uma semana. Porque assim durante uma semana eu ando tranquilo e não me lembro da minha ferida. Durante uma semana eu não ando, nem me lembro da minha gangrena. Durante uma semana está tapado. Os ingleses têm uma expressão que eu gosto muito. Out of sight, out of mind. Longe da visão, longe da mente. Eu não vejo, não me lembro. Os irmãos entendem aquilo que eu estou a dizer? O que o moço queria não era o curativo para a ferida dele. O que o moço queria era um penso que durasse mais tempo. Que é precisamente aquilo que nós fazemos hoje em dia muitas vezes. Você pensa que o moço ouviu alguma coisa dos lábios do Senhor Jesus que ele já não soubesse? Você pensa que o moço não sabia que as finanças, e você agora finanças, você traduz para aquela outra coisa. Você pensa que o moço não sabia que as finanças dominavam o coração dele? Você pensa que ele não sabia? Sabia muito bem. Sabe porque é que ele sabia? Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Mas você não sabe que as finanças dominam o seu coração? Alguém precisa que Deus diga, olha, as finanças dominam o teu coração. Alguém precisa, ninguém levanta a mão. Alguém precisa que Deus lhe diga, olha, a mentira domina o teu coração. Ou o orgulho domina o teu coração. Alguém precisa? Alguém precisa? Deixe-me dizer isto, ninguém precisa. Você sabe aquilo que domina o seu coração. E o moço também sabia. No versículo 22, diz assim o evangelista Marcos: mas ele, pesaroso desta palavra, ou seja, depois daquilo que o Senhor Jesus disse, pesaroso daquela palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Irmãos, eu fiquei curioso com este pesaroso e fui lá consultar as Bíblias, as traduções diferentes que eu tenho, inclusive algumas em inglês, e ver qual é que era a expressão que era usada para traduzir este pesaroso. Deixe-me ler algumas que eu encontrei para você. Esta que eu li é pesaroso, mas tem uma outra, esta aqui, que em vez de pesaroso usa a palavra contrariado. Ficaria assim, deixa-me ler para você. Mas ele, contrariado por esta palavra. Veja, a palavra era boa. Era o remédio, era a resposta à pergunta que ele tinha feito. Você lembra-se daquela pergunta que ele fez lá atrás? Que hei de fazer para me salvar? E nós assumimos que ele queria ouvir a resposta do Senhor Jesus, certo? Veja, o Senhor Jesus deu-lhe a resposta. Mas ele
contrariado. Eu gosto desta palavra, irmão. Quer dizer, gosto do contexto onde ela está, porque revela a natureza humana. O problema, irmão, não era o remédio era bom. Mas veja bem, ele contrariado. Ainda bem que nunca nenhum de nós foi contrariado por aquilo que o Senhor Jesus nos disse para fazer. Ainda bem que ninguém de vocês tem coragem de dizer amém, porque isso acontece todos os dias. Veja bem, contrariado por aquela... Não era isso que eu queria ouvir. Tu disseste isso, vai contra a minha vontade, certo? É isso que significa contrariado. Vai contra a minha vontade, não quero, vou para o outro lado. Contrariado. Veja bem, você só pode estar contrariado se você tiver perfeito juízo de ambos os lados, certo? A razão por que o moço estava contrariado é porque ele queria ouvir outra coisa que lhe agradasse aos ouvidos. Os irmãos concordam? Ele queria outra coisa que lhe agradasse. Uma coisa que ele ouvisse e dissesse assim: com isso eu posso manter a minha ferida. Desse penso eu gosto. Esse penso aí não vai arder e tal, não vai raspar, não tem bisturi. Esse penso eu gosto. Esse penso agrada-me. Pode pôr. Marcos diz assim: mas ele contrariado. Irmão, se ele foi contrariado, ele já foi com uma pré-conceção em relação à resposta que ele queria ouvir. Ele queria outra coisa. Eu penso, 7 dias. Uma coisa que ele não precisasse olhar para a ferida todos os dias. Um analgésico mais forte, uma morfina. O Advil tinha que tomar 4 ou 5 vezes por dia, tinha que tomar Advil, porque a dor estava sempre a voltar. Toma morfina, logo demora 3 dias. Durante 3 dias vive alegre, nem lembra da ferida. Contrariado. Deixa-me ler outro sinónimo. Entristecido. Ficou triste. Irmão, foi fazer uma pergunta, queria ouvir a resposta, ouviu a resposta e ficou triste. Você já viu que coisa? Agora, substitua. No moço você põe você. Porque é assim que nós fazemos todos os dias. Às vezes mais de uma vez por dia. Veja bem, foi falar com o Senhor Jesus, chamou de bom mestre. Bom mestre, o que é que eu preciso fazer? O bom mestre responde o que ele precisava fazer. E ele fica o quê? Triste. Porque não era isso que eu queria ouvir. Eu queria que o Senhor me dissesse que eu posso investir nas ações do Facebook porque em 5 anos vou triplicar a minha fortuna. Era isso que eu queria que o Senhor me dissesse. Eu queria que o Senhor me dissesse que existe um 11º mandamento que eu preciso de cumprir. Porque eu sou bom nesta coisa de cumprir mandamentos. Isso aí é mesmo comigo. Agora, mudança de caráter aí não. Isso aí já é outra coisa. Mudar com quem eu sou, tocar lá na ferida aí não. Mas mais um mandamento, isso aí não tem problema nenhum. Isso aí eu já cumpro um montão deles desde que eu sou menino, mais um não vai custar. Ficou triste, irmão. Triste. O Senhor Jesus respondeu-lhe e ele ficou triste. Irmãos, quantos de nós às vezes oram por um certo assunto, o Senhor responde e nós ficamos tristes? Deixe-me ler-lhe mais um sinónimo. Este aqui, se os irmãos, se alguém tiver uma King James, vocês vão encontrar esta tradução lá. Em inglês diz que his face fell, diz que o rosto dele caiu. Irmão, você já viu aquela... Tem alguns brincalhões que fazem aquela coisa do rir, depois passa a mão e fica sério, aquela coisinha assim. Ou então imagine, quando você vai, ou às vezes num filme ou coisa assim, uma pessoa está muito feliz, recebe uma má notícia e num segundo a face da pessoa descai. Já viram essa cena num filme qualquer? Tenho certeza que a gente já viu. A pessoa está alegre e tal, recebe uma má notícia, aquele sorriso que a pessoa tem parece que cai. Os lábios que estavam virados para cima a rir, ficam virados para baixo, tristes. Entendeu? O rosto dele caiu. King James usa essa expressão. Imagine, irmãos, outra vez, este moço foi fazer a pergunta ao Senhor, quase que sorridente, à espera daquela resposta que
que ele pensava que ia ser uma. O Senhor Jesus dá-lhe a resposta e diz que o rosto dele, o semblante dele mudou. O rosto caiu. O sorriso desapareceu. Que triste, irmão. Que triste, irmão. Vai fazer uma pergunta ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus responde. O semblante, a alegria, a expressão do rosto mudou completamente. Que triste, irmão. Mais um. Desapontado ou desanimado. Uma outra tradução em inglês que eu tenho. Desapontado, irmão. Fez uma pergunta àquele que a Bíblia diz que todo o joelho se há de dobrar e toda a língua há de confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Fez uma pergunta a esse. Obteve a resposta e numa certa tradução diz que ele ficou desapontado com a resposta. Você sabe o que é ficar desapontado? Eu tenho a impressão que toda a gente aqui já, numa altura ou outra, ficou desapontado com alguma coisa. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Não pense que é brincadeira. Mas ontem à noite nós fomos a um restaurante mexicano. E quando nós chegámos lá, tinha um panfleto, uma fotografia muito bonita com aquela sobremesa. Você sabe aquela sobremesa? Que quando você senta na mesa, você bate os olhos, ainda não comeu nada, já sabe que vai guardar espaço para aquela sobremesa. Nunca aconteceu com os irmãos. Nem com as irmãs nunca acontece. Eu sei disso. Mas você sabe, quando você senta na mesa, nem olha para o menu da comida. A comida é para segundo ou para terceiro lugar. Você bate os olhos naquela sobremesa, ok? E é a coisa mais gostosa do mundo, na fotografia. Na fotografia. Certo? Você olha para o menu da comida a pensar na sobremesa. Pede a pensar na sobremesa. Come ou não come a pensar na sobremesa. Vem aquele pratão cheio, você come 3 grãos de arroz, 2 feijões, porque está a pensar na sobremesa que é tão boa. Manda o prato para trás e pede à empregada, eu quero aquela sobremesa. Até saliva. O estômago já está cheio, mas ainda baba. Aquela sobremesa. E a empregada diz, nós servimos esta sobremesa com um molho de chocolate. E você, aí não aguento. Traz já, senão eu vou já à cozinha. A sobremesa vem, você olha para ela, realmente até parece o que está na fotografia. Deixa experimentar. Você experimenta e você diz assim para a sua esposa, isto não presta para nada. Em português, porque é para a servente não entender nada. E você a sorrir, isto não presta para nada. Irmão, isso é ficar desapontado. Fiquei desapontado. O fotógrafo fez um excelente trabalho, o cozinheiro nem por isso. Mas o fotógrafo fez um excelente trabalho. E eu tive que pagar a sobremesa do mesmo jeito. Fui eu mesmo. Os irmãos... Irmão, isso é ficar desapontado. Agora, irmão, agora, pense que esse mesmo sentimento de desapontamento, de desânimo, sentimento de que fui enganado, venderam-me gato por lebre, dizemos nós muitas vezes em português, gato por lebre. Esse sentimento de desapontamento teve este moço em relação ao Senhor Jesus. Ele perguntou, bom mestre, que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Esperava uma resposta, naturalmente. Quem pergunta quer saber. Outro ditado em bom português. Quem pergunta quer saber. O Senhor Jesus respondeu e, numa tradução, diz que ele ficou desapontado com o que ouviu. Desanimado com o que ouviu. Triste com o que ouviu. Pesaroso com o que ouviu. Contrariado com aquilo que ouviu. Irmão, isso revela bem a nossa natureza, irmão. Poderia ser, em vez do moço rico, poderia ser o moço orgulhoso, o moço mentiroso, o moço adúltero, o moço, que rouba horas, o moço patrão que rouba os empregados, o moço obreiro que tem uma cara na igreja e outra cara lá fora, e por aí vai. Você pode substituir o que você quiser aí. O moço que. Entenda que esta passagem não é acerca de finanças, irmão.
Não é acerca de finanças. É acerca daquilo que você se recusa a mudar em si. Com a ajuda do Espírito Santo, é claro. É acerca daquilo que você recusa a reconhecer que tem domínio sobre a sua vida. E você procura um pensinho hoje, um pensinho amanhã, hoje com o Mickey, amanhã com o Pateta, e vai pondo o pensinho. Irmão, pensinho não cura, tem que levar um medicamento mais forte. Quem sabe tem que raspar, quem sabe tem que levar um corte, quem sabe vai ter que levar uns pontos, quem sabe até que vai ter que levar um álcool para queimar. Não sei, não vou dizer mais, irmãos, porque vou dizer asneira, que eu não sou treinado nessa área, mas os irmãos entendem. Se você for pondo penso, irmão, a gangrena continua lá. E aquela voz, irmãos, que mantinha aquele moço acordado durante a noite, aquele moço que durante o dia ia para o templo e fazia 30 por uma linha, como nós dizemos em português, fazia 1001 coisas. À noite não conseguia dormir porque a sua alma não tinha paz. Porque ele se recusava a lidar com aquela área da sua vida. Quantos de nós estamos no mesmo barco, irmão? Entenda que o Senhor Jesus não disse nada que o moço não soubesse. Por isso é que ele foi contrariado, irmão. Você sabe, e com esta última analogia eu vou terminar, irmão. Você sabe aquela ideia pré-concebida que você tem quando dobra os joelhos em relação a um assunto? Você nem orou, mas você já sabe a resposta que você quer ouvir. Entenda, você não orou, mas a resposta que lhe convém você já tem, você já sabe. E você dobra os seus joelhos para orar. E Deus importuna o Espírito Santo, que por sua vez importuna o seu coração no sentido oposto. E você fica o quê? Contrariado. Por que você ficou contrariado? Porque você já tinha uma vontade. A vontade de Deus é outra, por isso é que você ficou contrariado. Entenda que o moço não ouviu nada de novo. Ele já sabia que o fraco dele era o dinheiro, ele já sabia que o Deus dele era o dinheiro, ele já sabia aquilo que alegrava o seu coração, por isso é que ele ficou contrariado, irmão. Por isso é que ele ficou triste, não quis lidar com aquele assunto. E quem sabe, irmãos, acabou por não herdar a vida eterna. Eu vou pedir à igreja que fique de pé. Vou fazer uma oração, irmãos. Aquilo que eu não consegui passar para os irmãos, eu creio que o Espírito Santo, irmãos, que é muito mais hábil do que eu tenho a certeza que Ele trará à sua mente. Eu tenho a certeza, irmãos, que Ele vai importunar o seu coração. Porque todos nós, irmãos, temos uma ou duas ou três ou às vezes mais áreas que nós precisamos de mudar, irmãos. Entenda, irmão, que às vezes o problema não é o mandamento. Entenda que às vezes você não abre a Bíblia e tem ali um mandamento ali, ó. Está ali, mandamento 527. Mas às vezes é algo, às vezes até pode ser uma coisa insignificante, mas domina o seu coração. E você recusa-se a lidar com aquela coisa. Eu nomeei alguns dos grandes, orgulho, mentira e tal, por aí vai. Esses são mais fáceis de lembrar. Irmão, Deus nos ama, irmão. Deus nos ama. Nós hoje cantamos 2 corinhos que eu gosto particularmente. Um assim mais meio animado, o outro mais tranquilo. Mas os dois com uma letra muito bonita. Uma letra muito bonita, irmãos. É bonita porque é inspirada na Bíblia, irmãos. O primeiro dizia que ainda que a figueira, ainda que a vinha não tenha fruto e por aí vai. Fala de firmeza no Senhor. Irmãos, a nossa alegria no Senhor não deveria depender de se existe fruto ou não existe fruto na figueira. Sabe porquê, irmão? Às vezes tem coisas simples que quando nós dizemos parece que dão aquele choque na nossa mente. Se a sua alegria depender do fruto que está na vinha ou na figueira, veja bem, quando não houver fruto também não há alegria. Se a sua alegria for dependente do fruto que aparece lá na figueira ou na vinha, no dia em que você for à vinha ou à figueira e não tiver fruto, você não vai ter alegria. Eu sei que eu não estou a dizer nada de novo aos irmãos, mas é uma coisa simples que nós às vezes nem refletimos. Assim deve ser a nossa relação com Deus, irmãos. Nós alegramos-nos em Deus por causa de quem Deus é, não por causa do fruto que pode ou não estar na vida. E o segundo falava acerca do me alegrarei, mais ou menos também dentro do mesmo tema.
A verdade é que nós cantamos, eu me alegro em ti, mas aquele moço diz que se entristeceu. Veja bem que tristeza, coisa triste. O Senhor Jesus ali, Ele teve a oportunidade de fazer uma pergunta. Muitos de nós gostariam até de fazer uma pergunta ao Senhor Jesus. Isso é assunto de café de meia-noite, não sei se os irmãos sabem. Qual é a pergunta que você fazia ao Senhor Jesus se você tivesse a oportunidade? Aqueles assuntos de meia-noite, quando os irmãos não têm sono e tal, e vai um pastor convidado lá à casa, tem aqueles assuntos filosóficos. Se você tivesse uma pergunta para fazer ao Senhor Jesus, qual era a pergunta que você fazia? E o crente começa a pensar assim para sair com uma resposta inteligente. Veja bem, aquele moço teve a oportunidade de fazer uma pergunta ao Senhor Jesus. Uma pergunta. O Senhor Jesus deu-lhe a resposta. E ele, em vez de dizer, eu me alegrarei, diz que lhe caiu o semblante. Ficou triste, desanimado, desapontado e a minha favorita, contrariado com aquilo que o Senhor lhe disse. E foi e fez segundo a vontade dele. Substitua aí agora no moço a você, porque é isso que nós fazemos muitas vezes, irmãos. O Senhor diz uma coisa e nós ficamos contrariados, tristes, não era aquilo que nós queríamos ouvir e vamos e fazemos precisamente o oposto. Entenda, irmão, que penso não vai curar a sua ferida. O que vai curar a sua ferida é um tratamento que realmente arranca aquele mal. Leve isso aos pés do Senhor. Senhor, trabalha no meu coração. Tu sabes aquilo que me domina. Tu sabes aquilo que realmente cativa o meu coração. Tu sabes qual é a minha paixão. O Senhor sabe, irmãos. De Deus você não pode esconder nada, irmão. De mim, de nós, você pode esconder. Mas de Deus você não pode esconder. Diante de Deus você não finge. Então, irmãos, seja honesto. Senhor, tu sabes todas as coisas. Faça como aquele publicano que batia no peito e diz a Bíblia que nem tinha coragem de levantar os olhos ao céu, mas pedia misericórdia. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Senhor, a razão por que nós sabemos disso, Pai, é porque ainda estamos aqui, Senhor. Ainda não fomos consumidos, Senhor. Por isso nós sabemos, Pai, que a tua misericórdia, Senhor, ainda agora neste instante, Senhor, neste segundo que passou, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, nos poupou, Senhor. Senhor, a tua palavra foi falada, Senhor. Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo, Senhor, possa agora, Senhor, trabalhar, Senhor, da forma como só Ele pode trabalhar, Senhor. És tu, Senhor, quem conhece os nossos pensamentos, Pai, o mais íntimo e o mais profundo das nossas mentes, Senhor. Tudo está nu e patente diante do Senhor. Diante de ti, Pai, não existe máscara, Senhor. Diante de ti, Senhor, não existe band-aid, não existe penso, Senhor. Diante de ti, Senhor, somos nós e as nossas fraquezas e o Senhor. That's it. Senhor, ajuda-nos a trabalhar, Senhor, naquelas áreas, Pai, que nós precisamos de trabalhar, Senhor. Senhor, muitas vezes nós nem precisamos que o Senhor nos diga porque nós já sabemos quais elas são, Senhor. Mas pela tua misericórdia, Senhor, através do teu Espírito Santo e através da tua palavra, Senhor, trabalha em nós, Senhor. Trabalha em mim, Senhor. Senhor, nós não queremos ser como aquele moço, Pai, que em resposta às palavras do teu filho, Senhor, ficou triste, contrariado, desanimado, Senhor. Voltou as costas e foi-se. Senhor, que não seja assim, Senhor, com qualquer um de nós, Pai, mas que possamos acatar a tua ordem, Senhor, a tua palavra, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. E em lugar de ficarmos tristes, Senhor, que possamos ficar alegres, Senhor. Em lugar de ficarmos desapontados, Senhor, que possamos ficar encorajados, Senhor. Em lugar de ficarmos desanimados, Senhor, que possamos ficar, Senhor, alegres e motivados a prosseguir, Senhor. Em lugar, Senhor, do nosso semblante cair, Senhor, que possa haver genuína alegria, Senhor, que vem do profundo da nossa alma, Senhor. E em lugar de ficarmos contrariados, Senhor, que possamos ficar, Senhor, submetidos à tua vontade, Senhor. Obedientes à tua palavra, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha no teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro e agradeço.